Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre 3 jogadores estrangeiros. Depena, Rafael Borré e Sérgio Rocher. Temos informações sobre os 3 jogadores em questão em diferentes situações. E eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Ontem não apareci por aqui, aos pouquinhos a gente vai voltando. Parei um pouquinho, né, no departamento médico, né? Mas aos pouquinhos a gente vai voltando. Dá pra dizer que eu sou dúvida pro Grenal 4-4-1? Imagino que não, né? Semana decisiva, é semana importante para o Inter e a gente vai falar muita coisa por aqui, dentro e fora do campo. Afinal, o Inter segue no mercado de transferências, tanto para chegadas quanto para saída de jogadores, tá bom? E esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito, onde você paga suas pendências referente ao seu carro, moto ou caminhão, IPVA, licenciamento, multa, tudo que tu tem pendente que pode gerar uma busca e apreensão do teu veículo, você quita na Zapay. Tá bom? Em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito, você consegue pagar na Zapay e ainda por cima ganha 20% nas taxas do parcelamento com o cupom COLAR20. Então, baixa agora o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo e eu estou aguardando por vocês por lá. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre Rafael Borré, gente. Afinal, ainda no começo do fim de semana, no sábado, eu trouxe a informação de que o Werder Bremen abriu as portas para que o Borré chegue de forma antecipada ao estádio Beira-Rio. E isso está tomando cada vez mais forma. Há um discurso, tá, de que o Werder Bremen precisa de 5 pontos para conseguir essa liberação do Borré, né, para que não tenha nenhum risco mais matemático de queda para a Bundesliga 2, né, para a segunda divisão do campeonato alemão. O próximo jogo, né, o Werder Bremen joga em casa, um jogo teoricamente fácil, tá? Eu confesso que eu tento lembrar os jogos do Werder, mas não consigo. O Darmstadt, né, jogo, né, na casa do Werder Bremen, e depois joga fora de casa contra o Hoffenheim no dia 3 de março. Então, digamos que aqui, 2 vitórias do Werder Bremen, 3 de março, é o último jogo antes do fechamento da janela. Ainda teria ali um jogo contra o Borussia Dortmund em casa no dia 9, mas aí já teria passado o prazo, que é o dia 7 de março, o fechamento da janela de transferências aqui no Brasil. Então o Inter está tentando, né, antecipar a chegada desse jogador. O Alexandre Ernest, meu parceiro lá no Voz do Gigante, conseguiu conversar com o staff do Rafael Borré, que confirma que os clubes estão conversando. O Werder ainda não deu um valor exato, né, para a saída do Borré do Werder Bremen, mas está tentando, né, aos poucos. Olha aqui, pô, tu não tá me usando, eu já sou reserva, né, o Inter tá jogando competições importantes, elas nem começaram ainda, já perdi a pré-temporada com os caras, né, o Werder já tá bem perto até de uma classificação continental, não tem risco de rebaixamento nenhum, já chegaram novos reforços, então não tem por que vocês me segurarem aqui. Isso vai indo, tá? Então, imagino que depois desse jogo contra o Darmstadt, sábado, 24 de fevereiro, na Alemanha, uma vitória do Werder Bremen pode dar um caminho aberto aí para que as coisas facilitem. O Borré esteve na Disney Europeia agora no fim de semana, junto com a sua mulher, a Anitta Caicedo, que é jornalista, inclusive. Mas são folga, né? Então, Paris e Bremen, vamos dizer assim, não deve ser uma distância tão longa assim. A facilidade da Europa, né? Então não dá pra gente se iludir com o fato dele estar na Disney Europeia, que já foi liberado. Ainda não, mas há muito otimismo aqui no Inter de que ele chegará para a disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Falando em estrangeiros, eu quero falar sobre Carlos Depena. Afinal, a gente está vendo que ele vem perdendo espaço nesse time titular do Internacional. Fez o gol da vitória contra o São José no Paço da Areia, mas era um time completamente descaracterizado do Internacional naquele dia, né? Com os titulares, né, o Depena não vem jogando. Não entrou contra o Novo Hamburgo, por exemplo, e contra o Brasil de Pelotas também não foi um dos nomes mais lembrados. Até porque, né, o Inter está buscando jogadores estrangeiros. Depena é o 9º estrangeiro neste momento. Então, assim, podem jogar menos do que 9 nesse sentido, né, apesar do Inter e de outros clubes do futebol brasileiro pleitearem, né, o aumento do limite de estrangeiros, o Depena, né, não vem sendo a primeira opção nesse sentido.
E o Vasco surge como principal interessado no jogador de novo, né? O Vasco que tentou a contratação do Depena antes dele chegar aqui no Internacional. Quando estava lá no Dinamo de Moscou da Rússia, o Vasco tentou, mas o Cacique Medina, naquele momento, que tinha trabalhado com ele no Nacional, convenceu ele de vir para cá. Ele veio, fez um ótimo 2022, 2023 começou bem, terminou mal e neste ano tenta recuperar o seu espaço. Eu ouvi de uma pessoa que o Kudê gosta muito do Depena e que o Depena gosta muito de Porto Alegre. Por ele até aposentaria no Internacional. Cara que gosta da cidade, gosta do clube, gosta dos companheiros, é um cara bem quisto, né, dentro do grupo do Internacional, mas, né, aquela coisa, né, depende muito do acerto entre Inter e Vasco da Gama e isso pode vir a acontecer, tá? Então, Depena pode sim deixar o Internacional para jogar no Vasco da Gama, vale o mesmo discurso para o Depena que valeu para o Pedro Henrique. O Inter não vai doar o Depena, o Inter vai negociar o Depena. Então, se for uma proposta ruim, provavelmente o Inter não vai fazer. Mas, né, o Vasco é uma SAF, tem a 777 por trás, então vamos ver qual é o investimento que vai custar o Depena ao Vasco da Gama, né? Por enquanto ele permanece dentro do plantel. Plantel que se reapresenta hoje no CT do Parque Gigante, no turno da manhã. Quando esse vídeo estiver no ar, provavelmente o Inter já vai ter treinado. E hoje também apresentações do Wesley e do Bruno Gomes, que não jogaram contra o Novo Hamburgo por conta de defasagem física. Eles e o Maurício, os três, devem estar aptos, pelo menos no banco, contra o Grêmio. Jogo no domingo, 6 da tarde, como eu citei há pouco. Outro que deve aparecer é Sérgio Rocher. Informação do Wagner Martins é de que o Rocher será titular no Grenal de domingo. O Alexandre Ernest já vinha trazendo essa informação no Voz do Gigante há um tempo, de que ele seria reavaliado e que nos bastidores se tinha uma expectativa de que ele poderia jogar o Grenal. O Vaguinho está cravando que ele vai ser o titular. Eu tenho um pouco de receio, tá, em relação a isso, justamente pelo último Grenal que o Rocher jogou. Também descontado, também lesionado, acabou levando 2 gols que não levaria em um outro momento. Ah, mas o Antony é um goleiro verde, né, num Grenal pode encerrar sua carreira. Também é verdade, mas ainda é o goleiro que o Inter tem. Então, vamos acompanhar durante a semana. Tomara que o Rocher tenha um pouquinho mais de condições do que teve no último Grenal disputado no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Tá bom? Não esquece de passar na KTO, deixar o teu palpite. Alguns jogos já rolando nesta quarta-feira. Copa do Brasil, né? Começando em breve, então KTO.com é o caminho. Te registra para dar aquela brincada. O código COLAR te dá 20% de free bet no primeiro depósito. Tá bom, turma? Aquele abraço, que a gente se vê. Fui!